Olá, seja bem-vindo ao Bora Fazer. Eu sou Elaine Cebalho e na aula de hoje você vai aprender a fazer a última pétala dessa flor de lótus. Olha que linda, gente! Então, olha só, toda essa flor de lótus foi construída em renda de agulha e cordão de crochê irlandês. Eu gravei pétala por pétala e deixei no canal. Então, se você ainda não assistiu as outras aulas, termina de assistir essa aula e vai lá que você vai encontrar todos esses pontos, tá? Explicado tintim por tintim. Então, bora começar aqui. A gente vai fazer esse preenchimento desse outro lado aqui, olha, nesse espacinho. Vem cá, ó. Eu vou começar passando a minha linha. Eu vou usar só um fio aqui. Estou usando a minha linha amarela da Mercer, tá? E aí, eu vou começar passando na alcinha aqui do meu cordão, olha só. E puxo bem devagarinho para não escapar a linha, tá? Ó. Eu vou dar mais uma voltinha nesse cordão. E nós vamos começar a fazer o ponto 2 amarrados, tá? É um ponto muito utilizado, muito importante na renda renascença. E a gente vai emprestar para criar a nossa flor de lótus, né? No caso aqui, criar a nossa pétala. Ó, a gente vem aqui do outro lado, vou construir uma linha aqui, né? Como se fosse uma ponte ligando um lado e o outro, uma haste, né? Que seja, olha só. Fica bem pequenininho esse ponto, tá, gente? Aí, eu vou subir com essa linha, eu vou subir com a agulha aqui, ó, de baixo para cima, por quê? Sabe o que acontece? Essa linha é de outra cor do cordão, então eu não quero que ela fique aparecendo aquela monte de linha, por isso que eu faço esse movimento de baixo para cima. Agora, a gente vai construir um ponto 2 amarrados. Vem cá, olha. Vou pegar a minha agulha, vou passar nessa linha. Olha como minha agulha ficou. Pronto. Vou fazer aqui um caseado. Agora, eu vou fazer outro caseadinho. Ó, vou pegar nessa linha. Olha a minha agulha como fica em cima da linha. Ó, segundo caseado. Agora, a gente vai fazer vai amarrar esses dois pontos, olha, eu volto lá atrás e pego o ponto. Olha como a minha agulha fica por cima da linha, tá vendo? E agora eu faço, aqui vira um nozinho, amarra, né? Por isso que é 2 amarrados. Vou do outro lado, pego a alcinha do cordão e prendo esse ponto. Eu vou voltar com essa linha bem na origem do primeiro ponto, tá vendo? Bem no mesmo lugar que eu saí com o primeiro ponto. E agora eu vou subir. Ó, vou levar a linha lá pra cima. E eu vou fazer outro ponto igualzinho, tá? Agora vai ficar um pouquinho mais rápido, mas é igualzinho. Ó, vou vir aqui, vou colocar a minha agulha, vou pegar as duas linhas e vou fazer um caseado. Aqui o espaço tá bem curtinho e o ponto vai ficar bem apertadinho. E não tem problema, tá? Porque o espaço é pequeno. Ó, fiz um caseado. Vou fazer o outro caseado. E agora eu vou amarrar. Então, dá uma ajeitada no ponto, ajeita a linha para fazer o nozinho, ó. Venho aqui atrás, pego a alcinha, olha. E vai virar um nozinho, um amarradinho aqui. Por isso que é 2 amarrados. Pronto, aperto o ponto certinho. Venho aqui do outro lado, pego a próxima alcinha do cordão. Olha só, já fiz meu segundo ponto amarrado. Aqui eu vou colocar só um ponto porque o espaço é muito pequenininho, tá bom, gente? Ó, essa linha eu vou voltar aqui no começo, olha. Voltei. E agora a gente vai subir com a linha para fazer outro pontinho. Pronto, agora a gente vai construir outro pontinho. Olha, eu vou pegar mais na frente do ponto anterior, sabe? Para dar uma equilibrada nesse ponto aqui. Então, o que que acontece? O ponto 2 amarrados não vai mudar, tá? Porque vai ser sempre assim, você vai fazer, ó, fiz uma casinha, venho, faço outra casinha, volto aqui e amarro. Isso não vai mudar. Então, se o seu objetivo é só aprender a fazer o ponto 2 amarrados, você já pode parar de assistir essa aula, porque você já sabe fazer o ponto 2 amarrados. É isso. Tá? Agora, se você quer aprender a preencher de forma
mais uniforme uma pétala, porque uma coisa é saber fazer o ponto, outra coisa é você criar uma uniformidade dentro de uma área. E nesse caso eu não estou falando de qualquer área, eu estou falando aqui de uma área que não é uniforme, não é um quadrado, não é um retângulo, é uma pétala que tem um formato meio oval. Então ela é irregular, você vai ter que adaptar os pontos, a maneira de colocar esses pontos. Então observe que hora eu pego o ponto lá na parte de cima, hora eu pego aqui embaixo. Olha, agora eu tô colocando o ponto mais embaixo do outro ponto, tá vendo? Então essa adequação ela é importante de ser feita quando você tem áreas que não são um quadrado, nem um retângulo, não é regular. Aqui não é regular, ele é meio oval. E aí, você tem uma área muito fechadinha, muito estreita e ela vai se abrindo. E agora eu preciso distribuir esses pontos de maneira a causar uma uniformidade aqui, tá? Então, observe como que eu vou fazer esse próximo ponto. Veja só, o ponto é o mesmo, né? Então, vou subir com a linha, não vai mudar isso. Agora, eu não vou colocar o ponto nessa parte de baixo, eu vou colocar o ponto lá em cima do pontinho que eu acabei de construir, tá vendo? Olha, olhando com uma ideia de baixo para cima, eu coloquei o ponto em cima do outro. Por quê? Porque aí eu vou distribuir melhor esse ponto, não vai ficar tipo aqui na parte de baixo, mais de fora da pétala, tá cheio de ponto, na parte mais de dentro da pétala está um vazio de ponto, fica buracos. Então a gente não quer fazer isso, tá? Se você quer fazer buraquinhos, espaços maiores, aí é uma outra conversa, né? Aqui eu quero uma uniformidade. Veja aqui que a nossa área está aumentando, tá vendo? Olha, eu tenho um vazio maior aqui entre uma pétala e outra. Então, agora eu já posso começar a aumentar o número de pontos, tá? Então, veja o que eu vou aprontar. Deixa eu só colocar esse alfinete para ficar tudo preso, né? Não ceder. Ó, eu vou colocar um ponto deste lado, embaixo aqui desse ponto, tá vendo? Do lado de baixo. Vou colocar um ponto, dois amarrados. Normal, a gente vai só trabalhar com esse ponto aqui. Ó, amarrei o pontinho. Agora, eu vou colocar outro ponto em cima, tá vendo? Vou colocar esse ponto aqui em cima desse ponto que eu acabei de fazer. Pronto. Acabei de aumentar o número de pontos. Por quê? Porque essa parte aqui é mais larga, então cabe 2 pontos. Se cabe 2 pontos, por mais que eles ficam juntinhos, cabe 2 pontos, então eu vou colocar 2 pontos e vou continuar dessa maneira, tá? Na medida que essa estrutura vai enlarguecendo, esse espaço que eu tô colocando a renda vai enlarguecendo, eu posso aumentar o número de pontos. Aqui nessa próxima carreira, você vai ver que eu já vou aumentar o número de pontos. Olha só. Aí aqui, olha, eu vou colocar o meu pontinho, tá? Então, nesse espacinho eu vou colocar um pontinho, 2 amarrados. Como eu disse, não muda, você já sabe fazer esse pontinho, 2 amarrados. Aí eu vou colocar entre um ponto e outro, vou colocar outro pontinho, 2 amarrados. Então, em cada espacinho, eu vou colocar um pontinho, 2 amarrados, tá? E o outro bem pertinho aqui do cordão, tá vendo? Ficou 3 pontos, 2 amarrados. Vou prender. Opa, primeiro a gente faz o nozinho, né? Amarra, prendeu, volta aqui embaixo. E só que eu não vou aumentar ponto nessa carreira, porque o espaço é pequeno, gente. Então, eu vou começar a intercalar esse espaço aqui, tá? O que eu vou fazer? Ó, eu vou vir aqui no meio, tá vendo? Que eu não coloquei um ponto perto do cordão, eu coloquei entre um pontinho e outro, já para não ficar aumentando, porque se eu ficar aumentando demais ponto, vai sobrar ponto aqui, vai ficar estranho. Então, eu coloquei um pontinho entre um pontinho e outro, tá vendo? E aqui, ó, do outro lado, que tem um espacinho maior entre o cordão e os pontinhos 2 amarrados, eu venho e coloco outro ponto, tá? Então, em vez de eu colocar ponto encostado no cordão deste, embaixo aqui nesse cordão de baixo, eu coloquei no cordão de cima.
porque aí eu crio uma distribuição melhor, tá? E isso é no olhômetro, você olha e vê, tá? Observe se tá muito junto o ponto, se tá muito afastado, se é possível criar buraco ou não, tá? Então, vamos fazer mais uma aqui para eu mostrar para vocês, ó. Já vou colocar aqui embaixo, ó, perto do meu cordão, já coloquei bem jojadinho aqui no cordão, o meu primeiro pontinho. Aí, eu venho em cada espacinho aqui, olha, entre um ponto e o outro, eu vou colocar um ponto. Então, venho aqui, coloco o ponto, ó, fiz meu segundo, venho aqui, olha, vou criar outro ponto aqui entre um pontinho e o outro, fiz meu terceiro pontinho. Pronto. Agora, eu venho aqui, vou passar a minha linha. E aí, eu vou continuar criando as minhas carreiras sempre com 3 pontinhos. Por quê? Porque esse espacinho, veja que ele não aumenta. Então, não tenho por que aumentar o número de pontos. E aí, eu vou construir essas carreirinhas até chegar no ápice dessa pétala menor, que está aqui, seria na frente da nossa pétala que está trabalhando. Aí, eu venho aqui, olha, eu vou passar o meu fio pelo cordão, tá? Pelas alcinhas do cordão e vou lá do outro lado, olha, estico para ver mais ou menos uma coisa que fique reta. Venho aqui do outro lado e vou prender no cordão. E eu vou fazer o que agora? Agora eu vou construir os meus pontos nessa região aqui, olha. Então, nessa linha que eu coloquei, eu vou colocar pontos 2 amarrados e eu vou construir, eu vou fechar todo esse ápice da minha pétala. Então, eu já vou construir todo o ápice da pétala, vou preencher tudinho aqui, tá? E depois eu venho, quando eu terminar essa parte, aí sim eu venho e fecho esse espacinho que ficou para trás. Ó, aqui eu vou colocar no olhômetro, tá? Eu vou escolher uma distância dos meus pontos. Sempre assim, gente, eu coloco um ponto do lado do outro e meço mais ou menos a largura de um ponto, a distância entre um e o outro, porque depois na próxima carreira eu vou intercalar os pontos, tá? E aí aqui no cordão, em cada alcinha eu coloco um ponto, então essa alcinha eu coloquei um ponto, eu venho nessa outra alcinha e boto outro ponto, tá? E aqui, olha, entre os pontos, eu vou colocando pontinhos. Então, não tem erro, porque entre um ponto e outro, eu vou colocar um pontinho. Ó, aqui tá um espacinho, olha, eu vou colocar um pontinho também, tá? Então, vai ficar bem pertinho, olha, desfiz o ponto, peraí, um caseado, né? Ó, esse ponto vai ficar bem encostadinho no meu cordão. Pronto. Agora, eu vou voltar intercalando os meus pontinhos. E é bem simples, gente. Em cada espacinho, eu vou colocar um pontinho, 2 amarrados. Simples assim, tá? Aqui eu estou fazendo com um pouquinho de mais rapidez, então eu dei uma aceleradinha no meu vídeo, porque não tem mudança. Você vai colocar um pontinho em cada espacinho. Chegou lá no final, olha, eu volto aqui no começo e vou intercalando os meus pontinhos até chegar aqui na pontinha, tá? Da minha pétala. Ó, chegou aqui na pontinha da pétala, agora cada pontinho ficará preso na parte de cima da pétala, né? Que aí a gente vai fechar tudo aqui. Então, vem aqui, ó, nessa alcinha de cima, vai ser o começo do meu pontinho, tá? E venho aqui no meio e boto o meu pontinho, ó. Esse primeiro ponto fica até meio estranhinho, mas ele fica certinho depois, ó. Aí, eu venho e amarro. Agora, é só arrematar essa linha, né? O arremate da linha é feito da mesma forma que a gente vem fazendo, se você não assistiu outros vídeos, mas vem cá, eu vou mostrar aqui, olha. É só passar por dentro desse cordão. E aí, a gente tem a parte de baixo, né? Para trabalhar. Você pode passar essa linha direto e começar lá embaixo, ou você pode cortar aqui e emendar lá embaixo, tá? Você que vai decidir. Então, os dois caminhos dão certos. Eu decidi cortar a minha linha aqui e começar aqui embaixo. Então, eu arrematei essa linha e agora a gente vai construir pontos
2 amarrados, da mesma forma que a gente fez no começo desse vídeo, tá? Então, aqui o espaço é pequeno, eu vou colocar um pontinho. Na segunda carreira, eu vou colocar 2 pontinhos, porque o espaço já é suficiente para 2 pontinhos, tá? E aqui, olha, na terceira carreira, eu já vou prender a rendinha na renda pronta, tá vendo? Olha, passei a linha lá em cima e venho construindo ponto. Ó, fiz esse ponto. Agora, eu vou passar a agulha na renda aqui de cima, ó, aqui de cima. E construo o ponto lá embaixo. Feito isso, é só fazer o arremate dessa linha e está pronta a nossa pétala. Veja como ficou a nossa pétala, olha só. Então, chegamos ao final desse tutorial. Eu espero que você tenha gostado. Caso tenha alguma dúvida sobre essa aula, você pode deixar aqui no comentário ou clicar no link que eu vou deixar na descrição e fazer parte do nosso grupo do Facebook. Lá você pode tirar dúvidas sobre o conteúdo e dar sugestões. Então é isso, forte abraço, até!